Se uma igreja não prega o evangelho, como as pessoas podem ser convertidas? E como essa igreja pode ter o Espírito Santo? Seria outro espírito que a governa? A pergunta está na É, tela aí. não pode, né, William? Não pode. Eu queria avisar o irmão Will, né, Will? Não Willy. pode, Will. Viu, Willy? Não pode. Como é que as pessoas serão salvas sem o evangelho? Tá? Agora veja, manifestação espiritual, nós temos aí em várias instituições religiosas. Em várias instituições religiosas. Então você tem manifestações espirituais no espiritismo. Aqui em Rio Preto também tem, aqui no Brasil todo, em São Paulo, eu já fui lá, tem a seita do Mokichokada, igreja messiânica. Você entra na igreja messiânica, parece uma Deus é amor, tem um monte de cadeira de roda, muleta, parece uma igreja cristã que prega a cura divina. Mas a igreja messiânica não tem Jesus como Messias. O Messias dela é um japonês chamado Mokichi Okada, do século XIX. As pessoas trabalham com um medalhão chamado Orikari pendurado aqui, e elas fazem uma meditação assim com as mãos para transmitir a força do Orikari, e então, teoricamente, a força do Orikari cura as pessoas. Então, veja, os dons, o diabo tenta imitá-los. O hinduísmo tem manifestações, tem o movimento Kundalini, tem um vídeo aqui no canal do CACP, o pastor Áureo fez, que é o movimento Kundalini, parece essas igrejas neopentecostais, o povo roda, fica gritando, etc. e tal. Então, os dons espirituais, eles são imitados pelas falsas instituições religiosas e pelas falsas igrejas. Agora, aonde que o dom se manifesta biblicamente? Aonde a palavra é pregada na integridade. Ali está o Espírito do Senhor, ali está a palavra do Senhor em harmonia. Porque se o Espírito faz uma coisa e a palavra diz outra, esse Espírito aqui não é do Senhor. Porque o Espírito do Senhor vai só fazer, vai só falar, vai na direção daquilo que diz a palavra de Cristo. Nossa, que resposta interessante que o senhor deu, pastor. E eu vou complementar esse assunto que tá bem interessante. Vamos supor que numa igreja que não se prega Cristo, não tem compromisso com as escrituras, uma seita. Então, a probabilidade de não ser Deus que fez aquelas obras dentro daquela igreja é grande? É isso mesmo? É enorme, é gigantesca. Ó, veja, William, sem a palavra, sem o evangelho, você não tem a verdade do reino. Sem a verdade do reino, você não tem a manifestação do Espírito de Deus. Logo, o que está acontecendo ali não está acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Certo? Então a gente tem que deixar isso aí muito claro. Certo. E assim, existe uma possibilidade. Eu vou dar um exemplo aqui, a CCB, né? Muitas pessoas, inclusive até o Josafá, eu já vi coisas, aconteceu coisas na minha vida estando dentro da CCB. Não que foi por causa dela, entendeu? É uma questão de fé, tal, outro assunto. Mas assim, existe uma possibilidade de Deus ter feito algum milagre, alguma obra, vamos dizer assim, para que eu cresce nele e hoje eu estivesse, de certa forma, um cristão genuíno. Isso é possível também? Existem essas duas linhas? William, presta atenção. A congregação tem uma peculiaridade. Há algo peculiar ali. Você tem vários anciãos que pregam nos púlpitos que são bíblicos. Você tem anciãos ali dentro da CCB que são homens de Deus. Eu creio nisso. Estão ali crendo que vai mudar a congregação, que a congregação um dia vai ser, né, melhor. E eles estão ali pregando a palavra, crendo, tendo a fé, a esperança. Só que é lógico, a maioria desses homens, você sabe onde eles acabam. Esse moço que estava lendo essa carta, ele não é um homem de Deus? O que você acha? Homem de Deus. Homem de Deus. E ele está dentro de qual igreja? Agora, ali no vídeo ou agora? Ah, no vídeo. Ele está No dentro da congregação. Isso.
Você exato. concorda que mesmo antes dele pedir a renúncia, ele já era um homem de Deus? Concordo. Provavelmente. Provavelmente. Mas ele estava ali como Lutero. Lutero foi salvo dentro da Igreja Católica. O Lutero queria mudar a Igreja Católica. Ele não queria sair da Igreja Católica. Se o Papa Leão X não exclui Lutero, Lutero estava na Igreja Católica, morria católico. Você não escuta, eu não tenho documentos, não sei se alguém tem, de Lutero ter sido rebatizado. Porque Lutero acreditava que a Igreja Católica era a igreja, que podia ser mudada, etc e tal. Ele não entendeu que o que estava ali, o sistema que estava ali, no caso da Igreja Católica, é praticamente impossível de ser alterado. Né? Talvez a congregação numa esfera menor até possa ser, embora nós já conversamos aqui, parece que é muito difícil, porque eles criaram um sistema cíclico que para chegar lá em cima você tem que entrar no esquema. É igual o Brasil, para chegar lá você tem que entrar no esquema. Então parece que a congregação está mais ou menos assim, tá certo? Mas dentro da congregação, como esse menino aí que nós acabamos de mostrar, tem homens sinceros que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia. Inclusive, não sei se você se lembra, tem um vídeo do Marsola repreendendo anciãos que estavam assistindo pregações e replicando dentro da congregação. Você viu isso aí? Eu ouvi falar alguma coisa assim, mas eu confesso que eu não cheguei a assistir esse vídeo. Eu assisti o vídeo. Ele fica uma fera. Vocês aí que estão contaminando a santa pregação com oratórias de homens pela internet. Ele fala mais ou menos assim, né? Então, assim, ele estava bravíssimo, porque tinha ancião que estava comendo, se alimentando espiritualmente e repassando isso aí para as pessoas. Então, por isso que dentro da congregação, sem sombra de dúvidas, eu creio que aconteceu e acontece conversões, porque há anciãos ainda que acreditam e pregam a palavra, né? Maravilha. Só deixando um adendo aqui, porque o CCBano ele gosta de distorcer as falas e O que a tal, gente fala, né? tudo para defender a CCB. O que o pastor Martinez falou é que tem pessoas que são bíblicos dentro da CCB, mas nós que viemos da CCB sabemos claramente, deixa nos comentários aqui, se você concorda comigo, aonde essas pessoas foram aprender das escrituras. Nós temos relato, inclusive eu fiz uma live com um professor de teologia, o Kleber Paixão, e ele até mencionou que na CCB eles gostam dos autodidatas, pastor Martinez. Então é bem perseguido mesmo o estudo bíblico dentro da CCB. O que a gente sabe é que as pessoas boas dentro da CCB, elas são rechaçadas. Sim. Eu já contei para você aqui que esse amigo meu aqui, que é aqui da minha cidade, hoje ele está sem congregar, tá mudando de igreja, né? Tá procurando uma igreja. Já fui até pregar na minha igreja. E uma das coisas que ele tem, que ele percebeu, é que ficaram durante décadas procurando alguma coisa nele para cortá-lo. E quando ele cometeu uma falha, realmente ele cometeu uma falha, vieram em cima dele que nem abutres e não vieram para restaurá-lo, vieram para decepá-lo. Então, quer dizer, segundo o que ele me conta, ele falou assim, quantas vezes eu ajudei pessoas que erraram a não caírem, a continuarem no reino de Deus. E a primeira vez que eu errei, acabaram comigo. Então, quer dizer, é mais ou menos, o sistema é terrível, né? Ele não perdoa as pessoas. Maravilha. Então, CCBano, se tem alguém aí na sua igreja pregando evangelho, é por causa que Deus quer salvar vocês e vocês vão ser indesculpáveis naquele dia. Você que está assistindo a live aqui, queria deixar uma coisa bem clara para você. Você que acompanha o canal dos críticos, você sabe, eu não sei se o pastor Martinez concorda com isso. O evangelho como que fala? Eu vi uma frase hoje. O evangelho é poderoso para salvar e para condenar, não é, pastor Martinez? Porque uma vez que você prega o evangelho e a pessoa não aceita... William, você lê João capítulo 3, verso 16, 17 e 18. O 16 todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo, tal. Aí o 17 e o 18 diz assim,
A luz se manifestou ao mundo para salvar o mundo. Mas os homens rejeitaram a luz e por isso já estão condenados. Então o evangelho, ele vem para salvar. Quando você rechaça-o, você está se autocondenando. Está lá em João capítulo 3, 16, 17 e 18. É que na verdade eu quis dizer assim, ó, vocês que estão ouvindo o evangelho, vocês não vão ter desculpas naquele dia, né? Romanos 1 fala assim, William, e o Salmo 19 fala assim, não precisa nem ouvir o evangelho. O Salmo 19 e o Romanos capítulo 1 diz que a natureza já manifesta a Deus. É o relógio e o relojoeiro. Isso aí já vai servir para julgar a humanidade. Então, mesmo quem morreu sem ter ouvido o evangelho, é indesculpável. Porque ele não podia falar, eu vi o relógio, nem imaginei que não existia um relojoeiro. Não vai dar para ele falar isso para Deus. Por exemplo, o próprio Abraão, quem pregou Deus para ele? Você conhece o cara que pregou pregou a graça de Deus para Abraão? Conhece a pessoa? Foi Deus. O próprio Deus. Então, vamos imaginar aquele moço lá nas igrejas, lá nas cidades gregas. Ele diz assim, Paulo tem uma visão e vê esse moço, e esse moço fala, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então esse moço, lá na Macedônia, olhou para o céu, no meio daquele panteão de deuses, e falou, deve existir um outro Deus que não é nenhum desses, e eu quero conhecê-lo. Paulo foi lá e pregou-lhe o evangelho. Entendeu? Paulo foi lá e pregou o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho o tempo todo, independente de qualquer coisa. Procurar chegar onde não tem chegado. Mas o fato é que, para justificar ou até condenar as pessoas, Romanos capítulo 1 e o Salmo 19 diz que a natureza, o conhecimento da natureza, já é suficiente para revelar que existe um Deus e que essa pessoa não quis saber desse Deus.